Vamos então, vamos então prosseguir com o nosso estudo da metalografia, que, como vocês sabem, consiste no preparo de amostras para exames metalográficos. A metalografia prepara as amostras metálicas para os exames metalográficos. A macrografia, como nós iniciamos na aula anterior, consiste no exame do aspecto de uma superfície plana seccionada de uma peça ou amostra metálica devidamente polida e atacada por um reagente indicado. Ou seja, vamos tratar com peças, com pedaços de peças que tiveram a superfície preparada, cortada, preparada, devidamente polida e atacada por um reagente químico indicado. Por seu intermédio, tem-se uma ideia de conjunto relativo à homogeneidade do material, à distribuição e natureza de falhas que porventura existam, às impurezas e ao processo de fabricação da peça. Para a macrografia, o aço é o material de maior interesse. Que se pode também aplicar macrografia a outros materiais metálicos, a outras ligas metálicas, mas o aço é o material de maior interesse porque é o material mais empregado em equipamentos e peças da indústria. Algumas das heterogeneidades mais comuns nas peças de aço e que são visíveis com a macrografia. É bom repetir, macrografia é aquela técnica em que você analisa uma superfície da peça sem qualquer aumento. Você vai prepará-la, poli-la, atacá-la e observá-la a olho nu. Essas heterogeneidades, ou descontinuidades vão ser visíveis a olho nu. As principais são os vazios causados pelo resfriamento lento, peças fundidas que, se resfriando muito lentamente, não são capazes de preencher toda a área, todo o volume do molde. Assim, ficam alguns pontos não preenchidos, chamados vazios de fundição. Outra heterogeneidade ou descontinuidade visível em macrografia são as segregações causadas por impurezas. Todos os materiais fundidos nem sempre conseguem ser fundidos totalmente puros. A fundição é um processo grosseiro e traz consigo sempre alguma coisa que não é desejada, chamadas impurezas, que se agrupam, que se reúnem, que se juntam em alguma área do material, formando as segregações. Ainda outro tipo de defeito ou descontinuidade são as dendritas, que são formações de grãos de vários tamanhos. São descontinuidades típicas de peças fundidas que se solidificam a partir da periferia do molde e vão se formando em forma de dendritas, de dedos, da periferia para o interior. Como algumas vezes essas dendritas têm tamanhos diferentes, elas mostram as diferenças de tamanho entre ela e sua vizinha, formando esse contraste que pode ser visível na macrografia. Também as mais complicadas de se aceitar são as trincas resultantes das tensões excessivas do resfriamento. Quando você promove o resfriamento de forma muito rápida, ou para uma temperatura muito baixa, esse processo, esse fenômeno pode provocar trincas de resfriamento, de solidificação. E as trincas são problemas que não podem ser aceitos, em boa parte dos casos, porque provocam falta de
resistência ao material, no material estudado. Aqui algumas fotografias de algumas macrografias já executadas, indicando os defeitos ou descontinuidades que acabamos de indicar no slide anterior. A primeira foto à esquerda em cima é a cabeça de um parafuso estampada. Notem que ocorre do centro para a periferia uma série de indicações mais escuras, que são as chamadas segregações. Ou seja, ali naquelas regiões, naquelas linhas indicadas, existem elementos que não deveriam estar. São impurezas segregadas ou reunidas ou ajuntadas numa região que enfraquece a peça estudada em relação à sua resistência mecânica. Ao lado, temos a secção transversal de uma barra de seção circular. Notem que no centro, quase no centro dessa barra, vista por sua seção transversal, existem alguns vazios, algumas áreas que não foram preenchidas pelo metal durante a sua solidificação, ficando vazio ou vazios. São chamados vazios de fundição. Também, dependendo da aplicação da peça, não podem ser aceitos, pois reduzem a resistência da peça a uma série de tensões de efeito na sua operação. Abaixo à esquerda está uma seção também transversal de uma engrenagem. Dá para notar com um pouco de clareza, né, que a parte externa dos dentes da engrenagem ela é um pouco mais escura do que o resto da peça. A parte externa, a superfície externa dos dentes, ela sofre um tratamento chamado cementação. Quer dizer, se aplica ali um tratamento térmico em que o teor de carbono naquela região é aumentado, porque o carbono aumenta a dureza da superfície. Como a engrenagem trabalha em contato com outra peça, que também tem dentes, e a dureza baixa nesses dentes, nessa superfície dos dentes, produziria um desgaste rápido dessas áreas. Assim, o endurecimento superficial dos dentes das engrenagens melhora a resistência dessas áreas ao desgaste, à abrasão, né, ao atrito. Mas também existem, se conseguirmos observar em escala menor, trincas na parte interna, no diâmetro interno da engrenagem, trincas devidas à operação da peça. A engrenagem trabalha em contato com outros dentes e, embora ela resista à abrasão, ao desgaste na parte externa, na parte interna ela trabalha em regime de pancadas intermitentes, né? Isso produz trincas que produzem também um desgaste interno que reduz de maneira substancial a vida da peça. Ao seu lado, à direita, a estrutura dendrítica de uma peça de aço. Notem que existem claras diferenças entre as orientações cristalográficas das dendritas, né? Umas maiores, outras menores, divididas por linhas mais claras. Esta é chamada estrutura bruta de fundição. A peça se solidificou, deixando a amostra, deixando visíveis as chamadas dendritas de fundição. A estrutura dendrítica é uma estrutura frágil. Não se aplica a peças que vão sofrer trabalho mecânico em movimento. Para que se inicie a técnica macrográfica, é fundamental que se escolha a localização da seção a ser estudada. Eu preciso ter uma noção de como trabalha a peça, que área
seria apropriada para que eu faça nesta área, o meu estudo. A seguir, eu preciso preparar a superfície que eu escolhi e criar nela uma superfície plana e polida para que eu possa, então, observá-la com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de critério, um pouco mais de precisão. Após a preparação da superfície a ser analisada, eu faço, então, a última etapa da análise macrográfica, que é o ataque químico à superfície preparada. Para que eu possa, outro detalhe que me ajudará a escolher a seção a ser estudada é o que eu quero ver na peça. Assim eu posso fazer um corte transversal, uma seção transversal na peça, ou um corte longitudinal. Se eu quiser ver a especificação do material, se é um aço, se eu tenho um aço ou um ferro fundido, se a seção é homogênea ou não, a forma e a intensidade da segregação, a posição, a forma e dimensões dos poros, a forma e dimensões das dendritas, a existência de restos de vazios, a profundidade de têmpera e a presença de tratamentos superficiais, eu vou escolher, nesses casos, um corte transversal à peça. Se, por outro lado, eu vou precisar ver como foi fabricada a peça, se foi laminada, fundida ou forjada, se a peça foi estampada ou torneada, se a peça tem juntas soldadas, se a peça sofreu tratamentos térmicos e sua extensão, eu vou optar por um corte longitudinal. A preparação de uma superfície plana e polida na área que eu escolhi. Esta fase envolve duas etapas. Primeira, o corte da peça, segundo a seção que eu escolhi, né? E o seu polimento segundo os critérios, segundo a sequência que nós já temos visto. A preparação da superfície plana e polida de uma área escolhida envolve equipamentos específicos, né? A máquina à direita é uma máquina de corte a disco abrasivo. Notem que o disco abrasivo está embutido, guardado dentro de uma peça, de uma máquina, que tem proteção em toda a sua volta para que o operador da máquina não se ponha em risco, né? Porque o corte com o disco vai soltar fagulhas e pequenas poeiras, né? Pequenos pedaços de peça que podem, de alguma forma, pôr em risco a visão do homem, do operador. E a peça à direita é um conjunto de lixas de diversos tamanhos, da mais grossa para a mais fina, que vão permitir eu continuar o preparo da superfície da peça. Continuamos com a preparação de uma superfície polida, plana e polida na área escolhida. Diretrizes para o corte. O corte é feito com serra ou com cortador de disco abrasivo. Quando este meio não é viável, recorre-se também ao desbaste com esmeril. Claro que essa última opção é muito grosseira e deve ser, de todo modo, evitada. É preferível sempre que se faça com serra ou com cortador de disco abrasivo. O disco de corte é revestido com alumina, óxido de alumínio, né? Ou carboneto de silício. Deve-se ter cuidado para evitar encruamentos locais, bem como aquecimentos a mais de 100 graus em peças temperadas, já que estes fenômenos podem alterar a conclusão do exame. É claro, as peças de aço e ferro fundido não devem sofrer deformações, né? Pelo disco ou por qualquer outra ferramenta. A deformação significa que você vai introduzir um encruamento naquela área deformada, um endurecimento.
a peça sofre alterações na sua superfície, na sua composição, na sua amostragem superficial. Então, deve-se evitar deformações físicas na peça durante o corte com disco. Também deve-se evitar o aquecimento acima de 100 graus, porque a temperatura acima de 100 graus pode alterar a peça em sua formação, em sua composição metalúrgica, que também não queremos que ocorra, para evitar falsas interpretações de nossa parte. Diretrizes para o polimento. O polimento é iniciado com lixa em direção normal aos riscos já existentes, os riscos que o disco de corte provocou. A sequência de lixa sugerida, neste caso, é a lixa 100, 220, 320, 400, 600 e 1200. Em geral, não é necessário chegar ao último grau, a lixa 1200. Em geral, a lixa 600 já é suficiente para obter a superfície que nós queremos ter para a macrografia. Passa-se sucessivamente para a lixa de granulação mais fina. Sempre que se trocar de lixa, deve-se variar a direção de lixamento em 90 graus, para que a nova lixa elimine o risco da lixa anterior. Após cada lixamento, a peça deve ser cuidadosamente limpa, a fim de que o novo lixamento não seja contaminado por resíduos da lixa anterior. Após o polimento e antes do ataque químico, algumas falhas no material já podem ser visíveis, tais como restos de vazio, trincas, grandes inclusões, porosidade e falhas em soldas. Para pôr em evidência outras heterogeneidades, é indispensável proceder-se a um ataque químico, de acordo com o material e com a finalidade do exame. Temos, então, nesse caso, diversos reativos ou reagentes químicos que vão ressaltar melhor alguns tipos de descontinuidades, alguns tipos de descontinuidades, de problemas que a peça apresenta. Estes reagentes químicos são o diodo, que é o mais empregado para ácido de carbono, o reativo de ácido sulfúrico, o reativo de ácido clorídrico, o reativo de Frey, que é ácido clorídrico, água destilada e cloreto cúprico, o reativo de Hain, que é cloreto cúprico, cupro amoniacal e água. Paramos por aqui e, então, até a próxima aula.